pessoas, estão mais Alex, estão mais um vídeo aí, né? Apenas um complemento, né? Sobre esses últimos vídeos aí, sobre esse sofrimento justo ou injusto em relação a pessoas, ou se apenas as pessoas más eventualmente sofrem. Uma coisa que na verdade eu já havia dito no canal, né? Que a verdade é, você pode eventualmente acabar cometendo um pecado. E outras pessoas podem eventualmente, e Deus pode permitir que outras pessoas acabem lhe punindo com base em coisas que você não fez. Complementando sobre essa situação, apenas para provar que isso pode acontecer, o argumento da religiosidade é uma coisa que na verdade eu até já falei no começo do canal. E até com o mesmo argumento. Só que agora com algumas complementações. Num momento específico sobre a religiosidade, no final era falso testemunho, eu estava pensando justamente em retornar à atividade secular, uma coisa que já vem sendo debatida frequentemente no canal, ainda mais ultimamente, e há um complemento nessa história. Na verdade, eu não poderia retroceder na fé, né? Porque eu não era cristão quente ainda. Então aquilo não seria a princípio uma retrocessão, a não ser que Deus considerasse, mas eu não tinha um comportamento quente sucessivo. Então não seria uma retrocessão. Ou pelo menos a princípio não seria. E de tal maneira que se eventualmente eu retornasse para o secular, eu não poderia sofrer com nada, né? Então a única coisa que sobraria para superar para a atividade secular seria o tédio profissional. Então não seria pela questão de dificuldades além da minha própria capacidade, como eventualmente diria Paulo, que eventualmente ele diz lá em alguma epístola. Só que aí que está a grande questão. Eventualmente eu teria esse medo, eu poderia ter esse medo, né? Como eu tinha efetivamente. E eventualmente eles chamariam de religiosidade, talvez isso. Religiosidade não era só isso, porque eles estavam falando assim, não, simplesmente você fazer o ministerial, achando que você é obrigado a fazer isso quando você deseja fazer o secular. Sim, mas isso não, no meu caso não era verdade, porque eu queria fazer o secular, isso não me impede, o que me impedia era o tédio profissional. Então não havia religiosidade nesse sentido, aqui o falso testemunho caracterizado. Eu perguntei isso, eles confirmaram que era nesse direcionamento. Tá. Depois eles partiram para a argumentação. Sobre, se você eventualmente não vai perdoar as dificuldades além da tua própria capacidade, você é religioso. Esse foi um argumento posterior, bem posterior, inclusive. Só que isso também não faz total sentido, porque assim, se eventualmente eu vou enfrentar uma dificuldade além da minha capacidade, eu vou sofrer e pode ser que alguém sofra, porque seria falso testemunho. Então as pessoas maldosas que sofrerem por causa de um falso testemunho a meu respeito, sou eu que teria que consertar as circunstâncias. E seria muito ruim, até para elas, porque elas sofreriam. E no final sofreriam com alguma coisa injusta, porque não seria um pecado que elas teriam cometido. Que também é um argumento que eu pude complementar posteriormente aí com o advento do argumento de Provérbios. Então o pessoal aí vem dizendo, não, porque não sei, não, no final derrota. Eu realmente não me sinto aí derrotado, porque eu acredito que eu realmente. Bom, primeiro que eu não competi. Segundo que eu acho que o meu argumento é melhor que o de vocês. Então realmente não vejo dessa maneira essa derrota. Não sei, às vezes a derrota, como diz o Zinho, a derrota não é uma coisa ruim. Mas eu não perdi. Mesmo que a derrota não seja uma coisa ruim, mas é aquela coisa, eu tenho medo de perder e tenho medo de ganhar. Eu não quero perder, não quero ganhar. E acho realmente que o meu argumento é melhor, acho que o meu argumento é mais certeiro em relação à preocupação que nós não devamos lançar na vida de pessoas nada que eventualmente elas realmente não tenham feito, e eu não devo me divertir com algum tipo de esperteza, algum tipo de construto, né? Um construto mental com o objetivo de confundir pessoas apenas porque elas cometeram determinado pecado específico, e elas apenas devem ser repreendidas exatamente pelo que fizeram. Então eu não vejo aí a necessidade de punições além do necessário, ou mesmo de confusões mentais decorrentes ou aplicáveis por causa de um pecado que não tem nada a ver com a confusão mental em si. Né? Então realmente não vejo dessa maneira. É isso, né? Acho que é apenas um complemento em relação à religiosidade. Eu não gostaria de enfrentar, pelo menos naquele momento, que eu achei, é um erro que eu cometi até, eu achei que eu iria enfrentar, pensando bem, não aconteceria naquele momento, eu cometi um erro no sentido de achar que eu iria, mas isso não é religiosidade, achar que eu iria enfrentar dificuldades além da minha própria capacidade. Mas de qualquer forma, se isso não era verdade, eu ainda tinha o tédio profissional para superar, e isso também não era religiosidade. E se eu fosse um cristão quente e estivesse retrocedendo na fé, também não seria religiosidade, porque eu teria medo das dificuldades além da minha capacidade, porque seria um problema para mim, seria um problema para os demais, mesmo que fosse uma coisa perdoável, porque em algum momento eu teria que ter o trabalho de resolver. E eu gostaria de evitar esse trabalho, né? De resolver as questões alheias que gerariam sofrimento
nas outras pessoas geraria sofrimento para mim. Sim, talvez pelo pecado nesse caso, de que ou eu acharia que Deus não responderia, mesmo que seja uma dificuldade além da capacidade, é, ou porque eu acho que ou eu mesmo não teria capacidade, ou Deus não teria capacidade de me ajudar nesse sentido, e mesmo porque seria muito trabalho. E de certa forma foi mesmo, porque foram muitos argumentos, olha aqui o canal. Então eu realmente não concordo aí, né? E realmente não me vejo derrotado. Acho que minhas argumentações são bastante, não só cabíveis ou pertinentes, elas são, eu acredito que elas sejam realmente certeiras, né? Então discordo aí do pessoal que vem dizendo o contrário ultimamente. E esse esclarecimento em relação à religiosidade, que mostrar que é possível sim, é possível as pessoas sofrerem por falso testemunho. Ou com uma dificuldade além da própria capacidade, como eu sofri. Eu sofri tendo trabalho de responder para que os outros não sofram, para que as outras pessoas sofram eventualmente apenas um pecado que cometeram, tal. Porque para mim seria uma coisa muito difícil. Realmente responder ou acreditar que as acusações contra mim seriam respondíveis. Valeu! Deus é bom.